momentos dramáticos da história romana que parecem ter sido inventados. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica e no vídeo de hoje vamos ver momentos dramáticos da história romana que parecem ter sido inventados. Você vai ficar chocado ao ver o que os romanos fizeram, de histórias de enterrar virgens vivas a derramar ouro derretido na garganta de seus opositores. Desde sua fundação como reino em 753 a.C., passando por seus dias como república de 509 a 27 a.C. e até a era imperial de 27 a.C. a 476 d.C., a civilização romana foi uma das mais poderosas do mundo antigo. No seu auge, Roma controlava o território da Grã-Bretanha moderna até a Mesopotâmia, uma população de até 10 milhões de cidadãos. Esse nível de riqueza e poder significava constantes maquinações nos bastidores. Sempre havia alguém novo que queria o trono só para ele. Este o faria qualquer coisa para consegui-lo. Aqui estão histórias romanas que parecem ter sido inventadas. A virgem vestal Minúcia, acusada de impropriedade, foi enterrada viva, tornando-se uma virgem vestal. Aca, uma sacerdotisa que serviu Vesta, deusa da lareira, a deusa romana do lar e religião. As virgens vestais eram as únicas sacerdotisas na antiga religião romana, e apenas 6 mulheres eram escolhidas para servir de cada vez. Sua principal tarefa era manter o fogo sagrado de Vesta, que nunca se apagava. Elas também guardavam testamentos para os ricos, preparavam alimentos para uso em rituais e protegiam objetos sagrados no templo de Vesta. Estar em uma posição tão prestigiosa significava que as vestais desfrutavam de muitos privilégios indisponíveis para outras mulheres romanas. Elas sempre tiveram um lugar de honra em cerimônias públicas. Elas também foram autorizadas a possuir propriedades, votar e depor em julgamento. E seus corpos eram considerados tão sacrossantos que o simples toque de uma vestal poderia levar à pena capital. Mas as vestais também deveriam aderir a uma série de regras. Como o título sugere, as virgens vestais mantiveram um voto de castidade durante a totalidade de seus mandatos de 30 anos. Se uma vesta copulasse, havia um tipo especial de execução reservado para a ocasião. Como as vestais não podiam ser tocadas, derramar seu sangue poderia ser considerado uma transgressão. Em vez disso, uma vestal desobediente era enterrada viva em uma câmara subterrânea chamada Campus Sceleratus ou Campos do Mal, que ficava perto do portão Colline. A punição por falta de castidade era rara, mas Lívio descreveu o desaparecimento de uma virgem vestal chamada Minúcia em A História Romana, volume 2. Minúcia chamou a atenção errada para si mesma em 337 d.C., quando começou a usar roupas um pouco elegantes demais para a posição dela. Ela foi então acusada de incesto com base na evidência de uma pessoa escravizada e foi enterrada nos Campos do Mal. Lívio não especifica com qual membro da família Minúcia se envolveu, e o ato em si provavelmente não aconteceu. Na época de Minúcia, Roma estava envolvida em uma luta de classes entre os patrícios, aristocratas e os plebeus. Minúcia foi um dos primeiros plebeus autorizados a ocupar um cargo religioso, uma ideia que nem todos os romanos ricos apreciavam. É provável que a acusação contra a Minúcia tenha sido apenas um pretexto para remover a revista de origem humilde de um local de influência. Os cônsules romanos reprimiram o bacanal. Na linguagem moderna, a palavra culto entre aspas refere-se a um grupo religioso que mantém crenças não ortodoxas e é liderada por um líder carismático. Quando se aplica a religiões antigas, no entanto, culto significa apenas um grupo de adoradores. Para os romanos, os cultos podiam ser tão controversos quanto os nossos cultos de hoje. O culto religioso que adorava o deus greco-romano Paco, também conhecido como o deus do vinho e da fertilidade,
Oriente chegou ao sul da Itália por volta de 200 a.C., através das colônias gregas na Península Italiana. Seguidores de Baco, que inicialmente eram apenas mulheres, mas expandidas para incluir homens, realizariam serviços religiosos chamados bacanal. Como as bacanalias eram mantidas em segredo, não está claro exatamente o que esses serviços implicavam, mas rumores contemporâneos sugerem que eles eram basicamente libidinosos e gratuitos. Lívio escreveu sobre o bacanal cerca de 200 anos depois, deu um passo adiante e acusou os seguidores de Baco de fazer parte de uma enorme organização do submundo. Ele escreveu: tampouco a maldade se limitava às relações promíscuas de homens e mulheres, falsos testemunhos e falsificação de selos e testamentos e informações falsas, tudo procedeu da mesma fonte, como também envenenamentos e assassinatos de famílias, onde os corpos não puderam ser encontrados nem para sepultamento. Muitos crimes foram cometidos por traição, a maioria pela violência, que foi mantida em segredo porque os gritos daqueles que estavam sendo violados ou assassinados não podiam ser ouvidos devido ao barulho de tambores e símbolos. A histeria cresceu e em 186 a.C. o Senado romano realizou uma reunião emergencial para proibir a bacanalha e punir os participantes. 7.000 pessoas receberam a pena capital ou tiraram a própria vida. No entanto, isso foi provavelmente politicamente motivado por ameaças percebidas ao status quo. O culto de Baco permitiu que as mulheres ocupassem cargos de liderança e permitiu que os pobres e os escravizados se tornassem membros. Quando o estabelecimento romano se sentiu ameaçado, não teve medo de agir. Sejano matou Druso envenenado com a ajuda da amante. Sejano, com a ajuda de 2 eunucos, envenena lentamente seu rival político Druso e tem um caso com sua esposa. O imperador Tibério era conhecido por sua paranoia e graças a Sejano, essa paranoia era bem fundamentada. Lúcio Hélio Sejano era um soldado de baixo nascimento que se tornou comandante da guarda pretoriana de elite do imperador. A favor de Sejano, nunca caiu bem com Druso, filho de Tibério e único herdeiro. Sejano e Druso não esconderam sua inimizade um pelo outro. As coisas vieram à tona em 23 d.C., quando Druso deu um soco em Sejano e disse: um estranho foi convidado para ajudar no governo enquanto o filho do imperador estava vivo. Sejano queria o trono para si, mas primeiro precisava remover o seu rival. Para isso, ele seduziu a esposa de Druso, Lívila, e garantiu o seu apoio, o que deve ter levado a algum grau de persuasão, já que Druso já estava diretamente na linha de herdar o império. Em seguida, Druso morreu abruptamente. Sua morte parecia natural, mas depois que Tibério atormentou os escravos na casa de Druso, 2 deles, Eudemus e Ligdus, confessaram ter administrado Druso com uma toxina de ação lenta. Sejano, de alguma forma, não estava diretamente implicado na morte de Druso, embora ele fosse o beneficiário óbvio. Ele então pediu permissão a Tibério para se casar com Lívila, mas foi negada. Após a morte de Druso, Sejano tornou-se tão poderoso que Tibério deixou Roma para viver na Campânia e depois na ilha de Capri. Deixado sozinho na capital, Sejano consolidou ainda mais o seu poder e eliminou muitos dos seus rivais. Quando Tibério finalmente soube da traição de Sejano, ele o convocou para a reunião em 18 de outubro de 31 d.C. e levou sob custódia. Sejano foi fatalmente asfixiado e seus restos mortais foram jogados pelas escadas Gemônias, onde uma multidão enfurecida rasgou-o em pedaços. Nero envenena Britânico. Temendo perder o trono imperial para o filho legítimo de Cláudio, Nero envenena Britânico. Quando se trata de questões de sucessão, certos romanos eram tão implacáveis. Lúcio Domício Enobarbo, que se tornaria o imperador Nero, conseguiu se tornar herdeiro do imperador Cláudio, apesar de não ser seu filho biológico.
E apesar do fato de que Cláudio já tinha um filho biológico britânico, Nero devia tudo à sua mãe, Agripina, a jovem, uma das figuras mais astutas e implacáveis da história romana. Agripina casou-se com o imperador Cláudio, que também era seu tio, e o manipulou para nomear Nero como o seu sucessor. Não ajudou no caso de Britânico que Nero fosse 3 anos mais velho e portanto poderia ter assumido o trono mais cedo, garantindo uma transferência pacífica de poder. Em 54 d.C., Britânico comemorou seu 13º aniversário, tornando-o um adulto aos olhos romanos. E o idoso imperador Cláudio mostrou sinais de que poderia mudar de ideia e nomear o seu filho herdeiro. Cláudio logo morreu, em circunstâncias suspeitas, e Agripina era suspeito de medicá-lo com toxinas. Mas Agripina também garantiu o apoio da guarda pretoriana e Nero ascendeu ao trono. Britânico ainda tinha seus apoiadores, e Nero não poderia se sentir seguro a menos que seu rival fosse eliminado. Nero contratou um homem para eliminar Britânico, usando uma toxina de ação lenta para evitar suspeitas. Ele se mostrou muito fraco, então eles tentaram novamente. Na última vez, Britânico expirou em um jantar na frente de seu amigo, o futuro imperador Tito. Nero descobre um complô contra sua vida e força um conspirador a se matar. Lúcio Anneo Sêneca, também conhecido como Sêneca, o Jovem, foi um filósofo, dramaturgo e poeta romano, mas também foi uma figura importante nas maquinações políticas de seu tempo. Quando o imperador Cláudio assumiu o poder em 41 d.C., Sêneca, o Jovem, foi exilado na ilha de Córcega, a pedido da terceira esposa de Cláudio, Messalina, que aliás era mãe de Britânico. Quando Messalina foi executada e Cláudio se casou novamente com Agripina, sua nova esposa o convenceu a trazer Sêneca de volta para que ele pudesse ensinar seu filho Nero. Sêneca serviria muito mais do que um tutor para o jovem imperador. Depois que Nero matou britânicos, Sêneca escreveu um tratado moral chamado Sem Piedade, um tributo bajulador a Nero, que o descreveu como benevolente e gentil. Nero recompensou Sêneca tornando-o um conselheiro próximo, além de recompensá-lo com propriedades em Roma, sul da Itália, Espanha e Egito. Apesar de seus escritos bajuladores iniciais, Sêneca serviu como uma força moderadora nos piores impulsos de Nero durante os seus primeiros 5 anos de seu reinado. Isso foi posteriormente descrito pelo imperador Trajano como o Quinquênio Nerones. Eventualmente, Nero se concentrou cada vez mais em lazer e passatempos, enquanto o império descia ao caos, e Sêneca caiu em desuso. Em 65 d.C., um nobre chamado Caio Piso tentou um golpe para derrubar Nero, e Sêneca foi implicado na trama. É improvável que Sêneca estivesse realmente envolvido, mas o imperador decidiu se livrar de seu ex-tutor de uma vez por todas. Em um ato final de crueldade, Nero ordenou que Sêneca tirasse a própria vida. Sêneca cortou os pulsos e, quando isso falhou, cortou as veias atrás dos joelhos, e depois tomou substâncias tóxicas, antes de finalmente sucumbir. Catão arranca suas entranhas com as próprias mãos. Por milênios, o filósofo Marco Pócio Catão Uticense, e também conhecido como Catão de Útica ou Catão, o Jovem, tem sido um símbolo para todos aqueles que lutam pela liberdade contra a tirania. Catão era um membro proeminente dos Optimates, um movimento político romano tradicionalista que se opunha a Júlio César e sua consolidação do poder. Catão também era conhecido por ser teimoso, o tipo de pessoa que se recusava a ceder 1 centímetro a seus inimigos, uma atitude que manteve até o fim. Depois que César cruzou o Rubicão em 46 a.C. e implicitamente declarou guerra a Roma, Catão deu seu apoio ao principal rival de César, Pompeu. Infelizmente para Catão, César derrotou Pompeu na Batalha de Farsália. Catão e os remanescentes das forças de Pompeu escaparam para a África antes que César finalmente o alcançasse. Em vez de se submeter à autoridade de seu inimigo de longa data, Catão tirou a própria vida. Plutarco descreve o ato no volume 3 de sua história, As Vidas Paralelas. Depois de tomar um banho noturno, jantar e ler um pouco de
de Platão, Catão pediu ao filho e aos amigos que lhe trouxessem um sabre para se matar. Eles inicialmente se recusaram, mas depois de uma discussão acalorada, eles cederam e trouxeram a lâmina para ele. De imediato perfurou-se no estômago, mas a incisão era muito rasa e o médico suturou-a. Catão então arrancou seus próprios pontos e seus intestinos se espalharam de novo pelo chão e morreu. Pompeu é derrotado por um aliado que temia a ira de Júlio César. O general romano Cneo Pompeu Magno, ou Pompeu o Grande, foi provavelmente o líder militar mais talentoso de sua geração, conquistando 3 triunfos em sua carreira. Sua habilidade, popularidade e riqueza o tornaram um candidato perfeito para o primeiro triunvirato, junto com Júlio César e Crasso. Infelizmente para Pompeu, as mesmas razões que fizeram dele um governante foram as que levaram à sua queda. O primeiro triunvirato governou Roma por 7 anos, de 60 a.C. a 53 a.C. Mas as ambições de seus 3 membros levaram à sua dissolução, e em 53 a.C., série de vitórias de Júlio César na Gália levou à sua crescente popularidade, e o Senado romano ordenou que ele desistisse de suas tropas e apoiasse Pompeu. César recusou, e em 49 a.C., ele oficialmente pegou em armas contra Pompeu e o Senado. Durante o emaranhado que se seguiu, César, em desvantagem numérica, desferiu um golpe decisivo em Pompeu na Batalha de Dirráquio, na atual Albânia. Pompeu fugiu para o Egito, onde esperava obter asilo do rei Ptolomeu XIII, que era seu ex-cliente. Em vez disso, Ptolomeu, preocupado que o poderoso César pudesse pegar em armas contra o Egito, decidiu derrubar Pompeu. O rico Crasso teve ouro derretido derramado em sua garganta. O terceiro membro do primeiro triunvirato, Marco Licínio Crasso, conhecido simplesmente como Crasso, teve um fim semelhante. Crasso nasceu em uma família nobre e se tornou um dos homens mais ricos de Roma, graças a uma combinação de favor político e conhecimento imobiliário. Isso o tornou um aliado desejável para as ambições políticas de Júlio César em 59 a.C. Embora Crasso tenha desfrutado de algumas vitórias militares no início de sua carreira, ele não teve tanto sucesso quanto César ou Pompeu. Ele foi nomeado governador da Síria por volta de 50 a.C., mas Crasso estava faminto por mais glória militar. Isso levou a enfrentar o Império Parta, localizado na Mesopotâmia. Crasso mostrou por que nunca foi tão popular quanto seus 2 concorrentes. Ele cometeu uma série de erros estratégicos, incluindo marchar com seus 43 mil soldados pelo deserto antes de serem derrotados na Batalha de Carras. De acordo com o cronista Cássio Dios, os partos zombavam da ganância de Crasso, derramando ouro derretido em sua garganta, simbolizando sua sede insaciável de riqueza. Valeriano foi usado como mobília humana antes de ser esfolado. Valeriano governou em 253 a 260 d.C. Teve a notória distinção de ser um único imperador romano capturado por um inimigo. Valeriano presidiu o império, pois estava se tornando muito grande e difícil de governar apenas a partir de Roma. Ele dividiu o império em 2 metades, governando o próprio Oriente e nomeando seu filho Cláudio Galeno como imperador do Ocidente. No Oriente, Valeriano estava ocupado com o problemático Império Sassânida, localizado na Pérsia, e as coisas foram para o sul quase imediatamente. O rei Sassânida Sapor I derrotou Valeriano na Batalha de Edessa. Quando Valeriano tentou negociar a paz, Sapor I o capturou. A vida de Valeriano em cativeiro não era agradável. De acordo com o autor bizantino Lactâncio, Sapor I usava Valeriano como escabelo humano sempre que montava em seu cavalo. Eventualmente, Valeriano pereceu, possivelmente por ter ouro derretido derramado em sua garganta, e Sapor I o esfolou e pendurou em um templo como um manequim.
Como muitas das histórias desse vídeo, é duvidoso que as coisas tenham acontecido exatamente assim. Várias fontes sassânidas contemporâneas mencionam a derrota de Valeriano por Sapor, mas não mencionam a humilhação e o esfolamento subsequentes. É mais provável que a história tenha como objetivo influenciar a percepção das pessoas sobre o imperador. Lactâncio era cristão e Valeriano perseguiu os cristãos durante seu governo. Essa história poderia ser vista como um perseguidor recebendo a sua punição. Caracalla foi morto por seu guarda-costas enquanto urinava. Ser morto enquanto vai ao banheiro é uma das maneiras mais embaraçosas que pode acontecer, mas essa indignidade realmente aconteceu com o imperador romano Caracalla. Mesmo para os padrões do imperador romano, Caracalla era particularmente implacável. Em 202 d.C., Caracalla foi forçado a se casar com uma mulher que detestava. 5 anos depois, ele mandou matar o sogro por traição. Depois exilou a sua esposa para uma ilha e a eliminou também. Quando seu pai, Septímio Severo, faleceu em 211, Caracalla coerdou o trono com seu irmão Geta. Os dois irmãos discutiam constantemente e no final do ano, Caracalla mandou executar Geta na frente de sua mãe. Quando Caracalla mais tarde afirmou que foi um ato de autodefesa, o povo de Alexandria produziu uma peça zombando dele. Em resposta, Caracalla mandou massacrar vários alexandrinos importantes. Em 217 d.C., Caracalla se envolveu em um conflito contra o Império Parta, no Irã moderno, quando seu próprio prefeito pretoriano, Macrino, decidiu que queria o imperador fora do caminho. Algumas fontes dizem que Macrino foi motivado pelas decisões militares cada vez mais erráticas de Caracalla, enquanto outras sugerem que ele ouviu uma profecia que dizia que um dia governaria o império. De qualquer forma, Macrino contou com a ajuda de um soldado amargurado chamado Justin Martialis, a quem Caracalla havia negado anteriormente uma promoção. Martialis esperou até que o imperador estivesse mais vulnerável e quando Caracalla desceu de seu cavalo para se aliviar, perfurou-o com uma espada. Macrino assumiu o trono e pagou Martialis, mandando executá-lo também. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas histórias dramáticas da Roma Antiga? Qual mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!